O que significa viver em uma democracia? Se a gente te perguntar o que define uma democracia ou o que é uma sociedade democrática, o que você nos responderia? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Continue assistindo. Se você está procurando conteúdos sobre educação política, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Lembrando que o Politize é uma organização sem fins lucrativos, então tudo que você acompanha aqui no canal só é possível pela doação de pessoas que acreditam no nosso trabalho de formar pessoas comprometidas com a democracia. Se você também acredita, o link para a doação está aqui na descrição desse vídeo. Então bora pro assunto do vídeo de hoje. A democracia é um regime político, ou seja, é uma forma de organização das instituições políticas do Estado. Mas descrever uma forma de organização não é tão fácil. É por isso que na ciência política existem vários modelos explicativos que buscam responder à pergunta: o que é uma democracia? Se considerarmos as ideias de Robert Dahl, por exemplo, um dos principais teóricos políticos modernos, temos algumas características. Antes de tudo, é preciso saber que Robert Dahl considerava que nenhuma democracia do Ocidente conseguiria ser uma democracia plena. Por isso, ele utilizou na sua teoria o conceito de poliarquia, que em tradução literal significa o governo de muitos. A poliarquia seria o grau máximo da democratização que uma nação conseguiria alcançar. Para alcançar essa democratização, havia duas condições necessárias na teoria de Robert Dahl: a participação pública e a contestação do governo. A primeira condição refere-se ao tamanho da parcela da população que pode se envolver nas decisões políticas. Assim, quanto mais o sistema político permite a participação dos seus cidadãos, mais democrática é uma nação. Já a condição de contestação é sobre a liberdade que grupos de oposição têm para contestar as decisões de quem está no poder. Além disso, um Estado democrático deve permitir a possibilidade dos opositores chegarem ao poder por meio de eleições justas. Ao seguir essa lógica, então, uma democracia deveria garantir a liberdade de expressão, o direito ao voto, a elegibilidade para cargos públicos, o acesso à informação, eleições livres e justas, a liberdade para se filiar a organizações e instituições governamentais que elaborem políticas de acordo com as preferências dos eleitores. Ficou um pouco confuso ainda, né? Então pensa comigo, o regime político oposto à democracia é a ditadura. E quais são as características de uma ditadura? Apesar da democracia aqui no Brasil ter permitido a realização de eleições, essas eleições não eram livres. Os partidos que existiam até aquela época foram extintos e só concorriam os partidos que foram criados pelo regime militar. É por isso que os historiadores afirmam que as eleições durante a ditadura militar eram um verniz democrático, algo apenas para melhorar a imagem do regime. E em termos de contestação, o regime militar é conhecido pelas prisões arbitrárias, pela tortura e até pela morte de seus opositores. Apesar dessas definições, isso não significa que essas condições aparecem da mesma forma em todas as sociedades democráticas. O que se quer dizer é que, além de tipos de democracia, como a democracia direta, participativa ou representativa, existem também estágios do desenvolvimento democrático. De certa forma, então, uma nação pode ser mais ou menos democrática. Isso depende do representante que está no poder. Assim, uma nação pode ter marcas autoritárias, mas sem deixar de ser uma democracia e sem ser também uma ditadura. Para quem quiser entender melhor os tipos de democracia, a gente vai deixar alguns links aqui na descrição do vídeo.
Mas se uma sociedade pode ter características mais democráticas ou menos democráticas, como isso pode ser medido? Bom, um dos relatórios mais conceituados do mundo nos traz 5 categorias que podem nos ajudar a entender melhor essa questão. O relatório é o Democracy Index, da revista The Economist, e a gente também vai deixar o link aqui na descrição. E para ficar claro, a gente não vai discutir aqui o resultado desse relatório. A gente vai te mostrar os critérios e discutir como percebemos eles na nossa sociedade. O primeiro critério é sobre processo eleitoral e pluralismo político. Isso significa pensar, por exemplo, se as eleições para os cargos executivos e legislativos são feitas de forma livre, tanto para os eleitores escolherem o seu candidato de preferência, quanto em termos de concorrência. Outras situações que também entram nessa categoria é se o voto é universal para todos os adultos, se as leis políticas permitem uma oportunidade de campanha igual para todos, e até mesmo se o financiamento dos partidos políticos é transparente. A segunda categoria, ou o segundo critério desse relatório, é sobre o funcionamento do governo. Nesse caso, por exemplo, a eficácia do sistema de freios e contrapesos. É julgado aí se há separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. A influência de grupos militares no governo e outros grupos econômicos ou religiosos também é julgada nesse critério. O terceiro ponto é sobre participação política. Você já pensou o quanto é importante para uma democracia que diferentes grupos étnicos, religiosos e minorias tenham voz no processo político? E aqui também vale perceber quais são os esforços que os governos estão fazendo para que esses grupos participem da política. O quarto critério usado para medir a democracia é sobre a cultura democrática de uma nação. A ideia central dessa categoria é entender o quanto uma sociedade valoriza a sua democracia. Nesse caso, também é medido se uma alta parcela da população preferiria um governo militar. Em 2018, por exemplo, 41% dos brasileiros acreditavam que tanto faz viver ou não em uma democracia. Esse é o segundo pior resultado entre os países da América Latina. O último ponto do relatório é sobre liberdades civis. As condições medidas aqui são o livre acesso à informação, a liberdade de expressão e manifestação, se todos os cidadãos de um país têm acesso igual às leis, e também qual é a situação da discriminação religiosa, de gênero ou racial em um país. Deu para perceber que para uma sociedade ser considerada democrática, muitas coisas são levadas em conta. Em cada categoria dessas do relatório, ainda há uma infinidade de considerações que são feitas. Aqui apresentamos apenas alguns pontos para que você possa refletir sobre a nossa democracia. Em qual estágio vocês acham que estamos? E quais são os pontos fortes ou fracos da nossa democracia? Não deixe de comentar aqui para nós. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou do vídeo, a gente pede mais uma vez para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal do Politize. Até mais!